Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, dependendo do momento em que vocês estiverem assistindo a esta aula. Na aula de hoje, nós iremos tratar agora de uma via, na verdade, de duas vias tipicamente anabólicas, que são a gliconeogênese e a glicogênese, ok? Esta é mais uma aula da nossa disciplina de Bioquímica, ofertada para o curso de Biotecnologia. Eu sou o professor Murilo Alves. Bom, primeiramente, para começarmos a tratar da gliconeogênese e também da glicogênese, nós precisamos sempre relembrar da importância dos carboidratos. Os carboidratos fazem parte do grupo das biomoléculas, juntamente com proteínas, juntamente com lipídios, que apresentam diversos papéis importantes, seja em termos estruturais, seja em termos, por exemplo, energéticos, para todos os seres vivos. E aqui vale então ressaltar novamente qual que seria a importância dos carboidratos para todos os seres vivos de modo geral. Os carboidratos apresentam três funções principais. Eles apresentam função como fonte de energia para todos os seres vivos, apresentam função como moléculas estruturais, formando estruturas complexas nos seres vivos, e apresentam também a função, muitas vezes, de reconhecimento, atuam no auxílio do reconhecimento de outras biomoléculas quando essas estão associadas a proteínas de membrana, por exemplo. E agora, em se tratando do anabolismo, e no anabolismo nós temos a biossíntese de biomoléculas, diferentemente como nós vimos no catabolismo, que nós temos a degradação de biomoléculas, no anabolismo, então, nós temos a biossíntese de moléculas, normalmente estruturalmente mais complexas do que seus precursores. E existem três formas gerais de biossíntese de carboidratos, que é, no caso aqui, realmente o foco da nossa aula, né? Realmente, o ponto central da nossa aula é a questão da biossíntese de carboidratos por duas vias específicas. Nós iremos tratar posteriormente de outras vias, né, como está aqui colocado também. Nós temos que as três formas gerais de biossíntese de carboidratos são a biossíntese baseada em absorção e utilização de dióxido de carbono, que nós não vamos ver na nossa aula de hoje, pois ela está dentro do tópico de fotossíntese, que será então abordada em mais detalhes na parte de fotossíntese. Nós também podemos ter biossíntese de carboidratos a partir da interconversão de carboidratos específicos a outros carboidratos. E aí nós também temos isso também parte na fotossíntese e parte também no que nós já vimos um pouco na questão do catabolismo. E nós também temos a formação de carboidratos a partir de precursores, que são moléculas orgânicas já sintetizadas previamente, mas aqui um grande detalhe: essas moléculas orgânicas não são glicídios ou não são carboidratos por definição. Elas apresentam outros grupamentos, outras características estruturais que as diferem dos carboidratos. Quando nós temos, então, a biossíntese de carboidratos a partir de precursores baseados em moléculas orgânicas que foram sintetizadas, mas não são glicídicas, não formam carboidratos, nós temos, então, a via da gliconeogênese. E aí, nós temos esse contexto, né, como nós colocamos agora no slide anterior. A síntese desses carboidratos, ela pode vir então de diferentes precursores. Nós temos então que englobar aqui o anabolismo de carboidratos, né, falando sobre a biossíntese de carboidratos, abordando os diferentes precursores dos carboidratos. Nós temos então diferentes precursores em animais e em plantas, e nós podemos ter precursores comuns entre eles. Aqui não está colocado também, mas nós também temos precursores
específicos para micro-organismos, por exemplo, que podem ser, por exemplo, o acetato, o piruvato, dentre outros, que podem ser comuns entre animais e plantas. Nós temos aqui, dentre os precursores que são comuns entre animais e plantas, por exemplo, e também por conseguinte, podem ser comuns com micro-organismos, são os aminoácidos glicogênicos, bem como também os lipídios, que são utilizados como fonte de armazenamento de energia, perdão, como os triacilgliceróis, que fornecem glicerol. Então, nós temos, por exemplo, que animais podem utilizar lactato, produzido a partir de fermentação lática, após esforço físico intenso nos músculos esqueléticos, ou mesmo piruvato, advindo então da oxidação do lactato, ou também como resultado com produto da glicólise. E nós também temos então plantas realizando a fixação de CO2 pela fotossíntese, gerando, por exemplo, o 3-fosfoglicerato, perdão, e então esses intermediários, eles podem então adentrar em vias que nós já conhecemos, e algumas delas, por exemplo, como o ciclo ácido cítrico, para então posteriormente serem direcionadas à gliconeogênese, ok? Então, por exemplo, aminoácidos glicogênicos que geram intermediário ciclo do ácido cítrico são então capazes de serem direcionados para a gliconeogênese, né? Seus esqueletos carbônicos. O glicerol advindo de triacilgliceróis também pode ser utilizado na gliconeogênese, e esses são intermediários comuns entre animais, plantas e micro-organismos. E aí, então, a gliconeogênese, tendo como ponto de convergência a glicose 6-fosfato, por exemplo, se revela também um ponto que vai gerar a divergência, a famosa divergência do anabolismo. Enquanto aqui o anabolismo ele é caracterizado pelo catabolismo é caracterizado pela convergência, como nós vimos a convergência para acetilcoenzima A. No anabolismo, nós temos que há uma divergência. A partir de glicose 6-fosfato, nós podemos gerar uma diversidade imensa de outros carboidratos, como, por exemplo, glicose sanguínea, ou glicogênio em animais, glicoproteínas de sacarídeos, outros monossacarídeos em animais e plantas, e amida-sacarose especificamente em plantas, dentre outros carboidratos, por exemplo, que só ocorrem especificamente nos micro-organismos. Então, como nós podemos definir a gliconeogênese? A gliconeogênese ela pode ser definida como a formação de glicose a partir de precursores não glicídicos, ou seja, aqueles que não são aldeídos ou cetonas polihidroxilados ou não são formados por essas unidades de aldeídos ou cetonas polihidroxilados. A gliconeogênese ela tem uma diversidade de características, né, que nesse slide está colocado de forma bem sucinta, mas que são muito importantes para entender realmente o papel dessa via anabólica. A gliconeogênese ela ocorre em todos os animais, vegetais, fungos e micro-organismos conhecidos, ok? E ela explicita, mais uma vez, a posição, o papel central da glicose no metabolismo dos seres vivos. Nós já temos a via da glicólise, mostrando o catabolismo desse importante carboidrato para obtenção de energia, né, e obtenção de precursores que poderão ser utilizados para a biossíntese de alguns dos compostos. Como é o caso, nós sabemos que o piruvato, ele é o alfa-cetoácido que irá gerar, por exemplo, o aminoácido alanina. Então, o piruvato ele pode ser obtido da glicólise, né? E, ao mesmo tempo, a formação de ATPs, né, e de equivalentes redutores de NADH mais H+, na via glicolítica, são componentes importantes para o metabolismo energético dos organismos.
A gliconeogênese ela vem reforçar esse papel da glicose como ponto central no metabolismo energético e estrutural dos seres vivos, justamente porque para cada organismo vivo há uma certa necessidade de glicose que decorre então do seu metabolismo inerente. Nós temos, por exemplo, que em mamíferos, né, tomando por exemplo como base o homem, né, existem tecidos, órgãos específicos ou mesmo células específicas que são extremamente dependentes de glicose, como é o caso do cérebro, que chega a consumir aproximadamente 120 gramas de glicose por dia, o que equivale a mais da metade das reservas de glicogênio contidas sobretudo no fígado. Essa importância da gliconeogênese ela também se mostra realmente fundamental e relevante em situações, por exemplo, também mamíferos, em que entre as refeições ou durante condições de jejum, ok? Durante jejum noturno, no sono, jejum prolongado, por escassez de alimentos, ou mesmo depois de exercícios físicos vigorosos, o organismo necessita de suprir a necessidade de glicose de certos tecidos, de certos órgãos ou células, como nós colocamos, por exemplo, aqui o cérebro. O cérebro, os testículos, no caso, os eritrócitos, no caso, as células do córtex renais, elas são extremamente dependentes no caso de glicose. Algumas dessas células, no caso, só utilizam glicose como fonte de energia. Então, em situações como estas, como jejum e exercícios físicos vigorosos, o organismo supre a necessidade de glicose a partir da via gliconeogênica, de formação de glicose a partir de precursores não glicídicos. Pois, justamente, os estoques de glicogênio estão escassos após esses períodos distintos. E animais, nós temos que, então, precursores importantes para a glicose na via da gliconeogênese então, sobretudo, o piruvato, colocando aqui o piruvato realmente como ponto central, mas também o lactato, advindo, por exemplo, dos músculos esqueléticos, e também os aminoácidos glicogênicos. Em mamíferos, no caso, a gliconeogênese ocorre sobretudo, mas não somente, mas sobretudo no fígado, o grande órgão altruísta dos mamíferos. E, numa extensão menor, no córtex renal. Em vegetais, então, nós temos uma grande distinção, como eu falei, dependendo do metabolismo específico para cada organismo, que difere, por exemplo, em muitos aspectos animais e plantas. Em vegetais, ocorre sobretudo a gliconeogênese durante a germinação de sementes oleaginosas, em que nós não temos, por exemplo, a fotossíntese ativa ainda, pois não há células especializadas na fotossíntese. Nos demais casos, nós temos então a glicose sendo originada da fotossíntese de fato.